Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Então, bora pro vídeo. E antes da gente entrar no assunto do vídeo, comenta aí para mim. Você já investe em fundos imobiliários? Você já recebe algum aluguel de fundo imobiliário? Deixa aí para mim nos comentários. Pessoal, hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Quem aí não gosta de receber um aluguel todo mês daquele imóvel que você tem alugado, né? Só que se eu te disser que você consegue receber aluguel todos os meses, sem ter que ir até o seu inquilino para receber o dinheiro, ter dor de cabeça com estar consertando imóvel, estar arrumando, ter que despejar inquilino, se eu te disser que você consegue receber aluguel todos os meses sem ter que comprar um imóvel físico, sem ter que você ir lá investir 200 mil, 100 mil reais em uma casa e colocar para alugar. Se eu te disser que você consegue receber esse aluguel sem ter o imóvel físico. Então é sobre isso que vamos falar hoje. Então, pessoal, fundos imobiliários são fundos, como o próprio nome já diz, fundos voltados para o segmento de imóveis, a parte imobiliária, certo? Temos 4 tipos de segmentos nos fundos imobiliários. Temos os fundos imobiliários de papel, os fundos de tijolos, os fundos híbridos e os FOFs, que são os fundos de fundos. Eu vou falar sobre cada um aqui. Primeiro, fundo imobiliário de papel. Isso é um tipo de fundo que ele basicamente ele compra recebíveis, certo? É certificado de recebíveis, no caso CRI e CRA. Certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Esses certificados de recebíveis CRI ou CRA, né, no caso de recebíveis imobiliários ou de recebíveis do agronegócio, eles te dão o direito de receber aquela dívida, né, do emissor, certo? Então, o emissor vai lá, emite aquele CRI, aquele CRA, você vai lá e compra. Então, mensalmente, certo? Você vai receber um juros ou no final do vencimento dele você vai receber o valor que você investiu ou com acréscimo de juros, certo? Então, se você colocou lá R$ 1.000 naquele CRI, ele vai te render lá uma porcentagem. No vencimento dele, você vai receber R$ 1.000 mais os juros combinados acordados quando você comprou, quando você adquiriu aquele CRI ou aquele CRA, certo? Então, CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Fundos de papel, então, pessoal, ele é basicamente CRI e CRA, Certificado de Recebíveis, certo? O fundo de papel, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala certificado de recebíveis, isso quer dizer o quê? Dívidas, certo? Isso é basicamente dívidas. Então, tem que saber muito bem o que você está escolhendo, qual fundo de papel você está escolhendo, porque você está adquirindo dívidas de um emissor, certo? Então, você tem que saber aquele emissor, se é um emissor de confiança, se ele é um bom pagador, aquele emissor, certo? Não é só sair comprando o fundo de papel lá entupido de CRI e CRA, talvez os CRI e vamos supor que os CRI que está lá seja o CRI das lojas americanas, que abriu recuperação judicial até pouco tempo, certo? Então a gente tem que tomar cuidado no que a gente investe. Fundos de tijolos, pessoal. Fundos de tijolo é o quê? São fundos que compram imóveis físicos, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Fundo de tijolo. Eu tenho um fundo, eu vou lá e compro um galpão próximo a São Paulo para me alugar ele, certo? Eu alugo ele para o Mercado Livre ou para a Amazon com um contrato de 3 anos. Então, durante esses 3 anos, o Mercado Livre ou a Amazon vai me pagar mensalmente um aluguel para o meu fundo, certo? Então, fundo de tijolo, pessoal, ele compra imóveis físicos. Pode ser hotéis, certo? Pode comprar prédio de hotéis tipo Ibis ou alguns outros, certo? Fundos de tijolos pode comprar shopping centers, certo? Tem fundos de tijolos que só compram shopping centers pelo Brasil todo, em Minas, São Paulo, na região norte, na região sul, certo? Tem também fundos de tijolos de hospitais, fundos de tijolos de galpões logísticos, esses galpões beira de rodovia, para alugar para essas
para esses marketplaces como Magazine Luiza, Casas Bahia, Mercado Livre, Amazon, para estocar os produtos deles, para eles fazerem o centro de distribuição deles, pessoal. Então, fundos de tijolos, ele compra o imóvel físico. E o que é importante a gente olhar no fundo de tijolos, pessoal? Fundo de tijolos, a gente tem que olhar sempre vacância, se o imóvel está parado sem alugar há muito tempo, porque isso gera custo e não gera renda esse imóvel, certo? Localização do imóvel é muito importante. Quanto mais bem localizado o imóvel, pessoal, mais fácil de alugar, menos tempo sem alugar ele vai ficar, certo? Se o imóvel é um imóvel bom, não é um imóvel antigo, está com alguma... pode estar com alguma avaria na estrutura. Mas, Marcelo, como que eu vou avaliar isso se eu não entendo de imóvel? Não é você avaliar isso, você tem que avaliar o que os fundos estão te apresentando, certo? Se um fundo me apresenta que ele comprou um galpão lá no meio do mato e que aquilo ali vai ser alugado rapidamente, basta eu ter a noção se vai ou não ser alugado rapidamente, se aquele é um imóvel bom, certo? Ele está comprando um imóvel para fazer, para alugar para um centro de distribuição afastado de uma grande cidade, vai alugar muito fácil? Entendeu? Não vai, pessoal. Um exemplo aqui, o Vino 11, certo? Vino 11 comprou a sede da Globo de São Paulo, certo? Então, o Vino 11 é um fundo que ele é dono de um imóvel que era da sede da Globo de São Paulo. Eles venderam o Vino 11, que é um fundo, foi lá e adquiriu isso. E eles alugaram esse imóvel após a venda para o Vino 11, certo? Então, eles venderam o imóvel, certo? O fundo foi e comprou e eles alugaram o imóvel de volta, certo? Então, mensalmente, eles pagam um aluguel daquele imóvel. É um imóvel bom, bem localizado, entendeu? Essas coisas que a gente tem que avaliar, pessoal. Agora, fundos híbridos. O que são os fundos híbridos? Fundos híbridos é a mistura de fundos de papel e fundos de tijolos. Então, no fundos híbridos, ele pode ter tanto CRIs e CRAs, que são os recebíveis, como também pode ter imóveis, certo? Imóveis igual isso que eu falei, galpão, hospitais, shopping centers, certo? Centros comerciais, certo? Então, fundos híbridos é a mistura desses dois fundos, de papel e de tijolo. Os FOFs são os fundos de fundos. E o que é os fundos de fundos? Os fundos de fundos nada mais é que são um fundo que compra outros fundos, certo? Então quer dizer que eu tenho um fundo que eu vou comprar um fundo que compra imóveis físicos. Eu tenho um fundo que é só de fundos imobiliários que compram recebíveis, certo? Então é um fundo que investe em outros fundos. E o que a gente tem que avaliar nisso, pessoal? Esses fundos a gente tem que avaliar o quê? Se esses fundos estão comprando outros fundos também bacanas, fundos bons, certo? Não é comprar qualquer fundo, a gente tem que ver isso. As gestoras por trás disso, elas têm os RIs, né, o site dos RIs, então ela solta todo trimestre, solta lá tudo que eles estão fazendo, tudo que eles estão comprando, tudo que eles estão vendendo, tudo que eles ganham de renda, tudo que eles gastam de despesa, certo? Então tem tudo lá nos RIs, pessoal, de cada fundo, certo? Então a gente tem que avaliar tudo certinho, a gestora vai lá, coloca tudo. Se você precisar falar com o gestor, você manda e-mail, você liga, você incomoda o gestor para você ter notícia do fundo que você está investindo, pessoal. E, pessoal, eu vou te mostrar dois exemplos de fundos imobiliários. Um é um fundo de CRI e o outro é um fundo de tijolo, pessoal. Desde já, isso não é uma recomendação de investimento, certo? É só para apresentar para vocês como você pode começar a investir com muito pouco dinheiro. Investimento não é só para quem é rico, pessoal, certo? Então, eu vou te mostrar o valor de uma cota de um fundo que você comprou agora. No próximo mês, você vai receber aluguel. Ah, Marcelo, mas como assim no próximo mês eu vou receber aluguel? É isso mesmo. Nas regras básicas do fundo imobiliário, uma das principais regras é que eles têm que distribuir 95% dos lucros deles em até 3 meses, certo? Então, os fundos imobiliários obrigatoriamente têm que distribuir 95% dos lucros deles em até 3 meses. Só que o mais comum hoje no mercado financeiro é que os fundos imobiliários pagam mensalmente,
certo? Então, em vez de eles pagar de 3 em 3 meses, todo mês eles pagam dividendos direto na sua conta da corretora, certo? Então, se você comprar uma cota agora esse mês, no próximo mês você já vai receber um aluguel desse fundo. E aí, o que você acha disso? Imagina, você comprar uma cota agora, mês que vem você já recebe um aluguel, sem ter a dor de cabeça de ter que receber do seu inquilino, se ele não te pagar, você ter que despejar ele, ou ter um cano quebrado na casa, você ter que consertar, certo? Olha que bacana, pessoal. Então, fica aí para vocês pensarem um pouquinho. Comprem, pessoal, invistam, certo? Invistam. Não é uma recomendação de investimento. Vou colocar na tela aí para vocês verem agora. Esse fundo aqui é o CPTS 11, pessoal. É da Capitânia Security, certo? Olha, o valor da cota dele é de R$ 8,36, certo? É menos de R$ 10, pessoal. Hoje em dia você não compra quase nada com R$ 10. Vocês não compram uma coca de 3 litros com R$ 10 hoje, pessoal. Tá muito caro as coisas, né? Inflação. Então, pessoal, ó, 8,36 uma cota, certo? Pagou nos últimos 12 meses 10,61% de dividend yield. Dividend yield, o que é, pessoal? Esse cálculo ele pega todos os pagamentos durante os últimos 12 meses desse fundo, divide pelo valor da cota, certo? Que é esse valor aqui, ó, o valor atual dela de 8,36. Então, nos últimos 12 meses, ele pagou 10,61% de dividend yield, pessoal. No último mês teve nos últimos 12 meses teve uma valorização de 5 pontos percentual no valor da cota, certo? Então, nesse valor aqui da cota de 8,36, no último ano, né, 12 meses dá um ano, no último ano subiu 5%, pessoal. Como ele é um fundo de CRIs, né? Ele é um fundo de papel que compra CRIs. Aqui, ó, pra você ter noção, aqui no relatório do fundo, você consegue ver tudo, todos os certificados de recebíveis que eles têm. Aqui a gente consegue ver alguns, ó. True Security, Virgo Company, Barik Securitizadora, True Securitizadora, Virgo Company, Habitasec Securitizadora, True Securitizadora. Isso aqui são tudo CRIs, pessoal. Agora o próximo fundo é um fundo de tijolo. Esse fundo foi até o que eu dei o exemplo. É o Vino 11. Ele é um fundo imobiliário de tijolo. Então ele tem imóveis físicos. O valor da cota dele, R$ 7,50. O preço de um salgado daqui na minha cidade, R$ 7,50. Com o preço de um salgado, pessoal, no próximo mês você já pode estar recebendo um aluguel, um dividendo caindo direto na sua conta da corretora. Ó, nos últimos 12 meses ele pagou 9,55% de dividend yield. Eu falei para vocês, dividend yield é o valor que ele pagou nos últimos 12 meses, dividido pelo valor da cota dos últimos 12 meses. 9,55% de dividend yield, pessoal. Aqui, ó, no relatório também desse fundo, você consegue ver quais imóveis ele tem. Ele não tem só imóvel, aqui, no caso, ele tem 4 imóveis. Tem a sede Globo de São Paulo, certo? Tem aqui, ó, Brooklyn Business Square. Esse aqui está com vacância de 36%. E o que é essa vacância? Então, quer dizer que esse imóvel aqui ele não está alugado, certo? Então, ele está para alugar. Então, ó, uma vacância. Isso não é uma coisa muito boa para um fundo, mas isso pode ser uma oportunidade? Pode ser uma oportunidade. E por que eu digo isso? Porque esse imóvel não está alugado e o preço dessa cota está de R$ 7,50, certo? Se até o final do ano ele conseguir alugar esse imóvel, esse fundo conseguir alugar esse imóvel, ele vai passar a receber mensalmente o aluguel desse imóvel e vai passar a distribuir com os seus acionistas. Os investidores de fora que não tem esse fundo vai ver que ele vai melhorar o dividend yield dele, certo? Vai ver que ele está pagando um bom rendimento mensal e vai passar a olhar esse fundo com bons olhos e comprar. Com isso vai valorizar o valor da cota dele, certo? Porque ele diminuiu a vacância, ele melhorou a gestão do fundo, então vai valorizar o valor da cota. Então isso aqui pode ser uma oportunidade, pode, como também pode ser um risco, certo? Que ele pode demorar até o final do ano para alugar, talvez pode nem alugar no próximo ano, nos próximos 2 anos, certo, pessoal? Ó, outro imóvel que ele tem, Lab 1404, Hardlock Lobo, todos os dois alugados, certo? E essa imagem que eu estou pondo na tela para vocês é referente a um dos imóveis desse fundo, que é a sede da Globo de São Paulo, pessoal. Então,
essa é um dos imóveis. Então, você comprando uma cota de 7,50, você é dono de uma partezinha desse imóvel, certo? Você é dono de uma parte desse imóvel. Uma parte pequena, sim, mas você é dono. Então, você vai receber aluguéis todos os meses. E que brasileiro que não quer receber um aluguel, certo? Então, pessoal, invista, certo? Comece com pouco. Quando eu falo que dá para começar com pouco, é realmente pouco, ó, menos de R$ 10 você já começa a receber dividendos todos os meses na sua conta da corretora, certo? Então não deixa para depois, pessoal. Já começa a investir já. Então, pessoal, é isso. Gostou desse tipo de vídeo? Então curte aí, comenta, compartilha, se inscreva no canal para estar me ajudando e até o próximo vídeo.